Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E na edição de hoje, uma reportagem especial sobre seleção de emprego. Quais os documentos que podem ser solicitados pela empresa e os que não podem por violarem a honra do candidato? Vamos mostrar o que diz a lei sobre o assunto. Em Salvador, aumenta o número de processos que chegam ao TRT da Bahia que envolvem revista íntima. Como é o entendimento da Justiça do Trabalho nesses casos? O quadro Tá Explicado vai esclarecer os significados das siglas PIS/PASEP e quem pode sacar esses benefícios. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de um profissional especialista em preparar uma comida milenar, o Sushi Man. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Selecionar um candidato para ocupar uma vaga de emprego não é uma tarefa muito simples. Muitas empresas realizam a seleção em várias etapas e pedem diversos documentos antes de fazer a contratação. Mas até que ponto pode haver exigências nas solicitações de documentação por parte do empregador? Que tipo de requisito pode ser considerado uma violação à honra ou à intimidade do candidato à vaga? Você confere tudo isso na reportagem especial de hoje. Anúncios que assustam, de tão constrangedores parecem piadas de mau gosto. Aqui uma mulher procura uma babá magra para caber no carro. Na proposta de emprego postada em uma rede social, a oferta era de R$1.000 para 15 dias trabalhados. Ainda no anúncio, havia uma série de exigências. Dentre elas, a pessoa deveria ser discreta e educada, ter boa aparência e ser magra. Neste outro caso, também publicado nas redes sociais, para trabalhar em um food truck, a candidata à vaga teria que ser bonita, comunicativa e desinibida. E se a futura contratada fosse inteligente e divertida, ganharia mais R$100 e a gasolina. Aqui a pessoa que fez o post estava à procura de uma empregada doméstica que deveria ser dedicada, organizada, ter referências positivas e por aí vai. Mas o que chama a atenção é quando quem anuncia trata do pagamento. Prefiro falar de custo quando me provar seu valor. Quem está em busca de emprego também usa a internet para tirar dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser exigido no processo seletivo. Neste caso, uma pessoa questiona um dos requisitos para ocupar vaga em uma clínica odontológica. No post, a pessoa conta que recebeu um e-mail solicitando o envio de fotos da arcada dentária. Conversamos com a mulher que fez a postagem nas redes sociais. Ela preferiu gravar por telefone e contou como se sentiu na hora que recebeu o e-mail. Eles me responderam dizendo que o meu currículo tinha sido selecionado, porém, para dar seguimento no processo seletivo, eu precisaria enviar umas fotos conforme o modelo que eles me enviaram. E até então, eu não sabia que era para trabalhar numa clínica de dentista, né? Aí, lá nessas fotos, eram uma foto do meu rosto, outra foto do meu sorriso e mais umas 6 fotos da minha arcada dentária. Mesmo se tratando de uma clínica odontológica, você achou estranho, né? Sim, achei estranho porque eu nunca tinha ouvido falar em algo parecido, né? Geralmente, assim, quando isso é usado por um critério para escolher um candidato, no meu ponto de vista, eu acho que isso deve ser feito de uma forma mais discreta, numa entrevista pessoalmente, não através de fotos enviadas por e-mail. E aí você desistiu dessa vaga? Sim, eu desisti desse processo seletivo. E as situações constrangedoras não aparecem apenas no anúncio de vagas. Elas também podem ocorrer pessoalmente, bem naquela hora de maior nervosismo, a entrevista de emprego. É sentado, frente a frente com o entrevistador, que o candidato à vaga se vê diante de uma situação que, em alguns casos, pode gerar desconforto. O que mais me incomodou foram as perguntas pessoais, que foram muitas. Meus pais, profissão dos meus pais,
E aí isso eu tive que falar, que meus pais faleceram, então ele ficou repetindo durante o período da entrevista várias vezes que eu era órfã. E ele perguntou, seus pais morreram e você está desempregada, como você paga as suas contas? Que eu acho que é entrar demais, eu acho que é entrar muito na minha vida pessoal, assim, ele realmente, na entrevista de emprego, ele soube coisas que amigos íntimos sabem, e eu não tinha como dizer, olha, eu não vou responder isso, entendeu? Então, eu achei bem constrangedor e embaraçoso e um pouco humilhante até, ter que ficar aguentando aquilo. Esse advogado esclarece que qualquer tipo de exigência que possa discriminar os candidatos não pode ser feita. Qualquer exigência sobre aparência ou quando é comum a gente encontrar, exige-se boa aparência, esse tipo de coisa não é bem recepcionado pela nossa legislação. Isso porque o critério de boa aparência fica restringido aos conceitos do próprio entrevistador. E isso pode acabar limitando o acesso de pessoas ao trabalho, o que é proibido pela nossa legislação. De acordo com a CLT, no artigo 442-A, o empregador não pode exigir que o candidato tenha mais de 6 meses de experiência. Já a Lei Federal 9.029, de 95, não permite o pedido de testes de gravidez ou exames como o de HIV, já que pode constituir discriminação. De acordo com a mesma lei, também é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente. O que deve ser exigido e o que deve ser observado são as peculiaridades e as competências do indivíduo. É o que ele pode trazer para o trabalho. No momento da contratação, as empresas podem solicitar alguns documentos, mas isso nas últimas etapas do processo de seleção. Os documentos mais comuns são RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, certificado de alistamento militar, no caso de candidatos do sexo masculino, atestado de saúde ocupacional, certidão de nascimento, caso o empregado seja solteiro, ou certidão de casamento. E o mais importante, a carteira de trabalho. Na verdade, os documentos que podem ser considerados discriminatórios são aqueles que induzem a compreensão de que haveria por parte do empregador a intenção de não contratar uma determinada categoria de trabalhadores sem que essa sua restrição tenha algum fundamento ético consistente. O ministro ressalta que o candidato que se sentir lesado por exigências abusivas em seleções de emprego pode reivindicar os direitos. O ministro lembra que a Constituição Federal assegura que pode haver reparação e indenização não apenas em casos de dano material, quando o empregado sofre prejuízo por causa da conduta do empregador, mas também quando a empresa causa algum constrangimento para o candidato à vaga. Em um caso ou em outro, o trabalhador pode sempre pedir a indenização e eu acho que mais importante do que isso é a possibilidade de o trabalhador ou quem o representa, seja o sindicato, seja o Ministério Público, por exemplo, percebendo que há uma conduta inadequada do empregador, ingressar em juízo para, independentemente de o dano ter ou não ocorrido, fazer cessar esse tipo de conduta com uma ação inibitória, uma ação que vise a cessação do ilícito. Enfim, o ordenamento jurídico hoje ele está bem aparelhado para que nós não esperemos que o dano aconteça. Nós podemos nós podemos agir preventivamente, impedindo que esse tipo de conduta continue ocorrendo. Mas o ministro esclarece que, em alguns casos, o empregador pode exigir documentos mais específicos, como a certidão de antecedentes criminais, para cargos em que a natureza do trabalho justifique o pedido. É o caso de vagas para empregos que envolvam o cuidado de crianças e idosos, o uso de armas ou o contato direto com grande quantidade de dinheiro, por exemplo. Em abril do ano passado, a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST definiu regras sobre a exigência de antecedentes criminais em julgamento de recurso repetitivo. Foram fixadas 3 teses. Não é legítima e caracteriza lesão moral
a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei da natureza do ofício. A exigência de certidão de candidatos a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificasse em razão da natureza do ofício ou do grau especial de confiança exigido, como os empregados domésticos, por exemplo. A exigência da certidão de antecedentes criminais, quando ausentes alguma dessas justificativas, caracteriza dano moral. O que a jurisprudência fixou foi que somente naqueles casos em que as tarefas que serão cometidas ao trabalhador, que serão exigidas do trabalhador, tiverem alguma correlação com algum delito possível, então, se o trabalhador vai lidar com dados bancários, né, dados supostamente sigilosos, telefônicos, o que quer que seja, de clientes do empregador, em princípio o empregador pode fazer essa exigência, a exemplo também do que pode acontecer com o empregador doméstico em relação ao empregado que vai cuidar de sua residência, de filhos, de pessoas idosas. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para sabermos o que foi destaque na Justiça do Trabalho. Um montador de móveis de 29 anos ficou incapacitado parcial e permanentemente para as atividades que desenvolvia nas Casas Bahia, bem como para funções que exijam sobrecarga de esforço depois de adquirir uma doença ocupacional. A incapacidade foi constatada pelo INSS e a empresa foi condenada pela segunda turma do TRT do Mato Grosso do Sul, que manteve a decisão da 5ª Vara do Trabalho de Campo Grande. O tribunal reconheceu a responsabilidade da empresa pela doença do empregado e determinou o pagamento de R$30 mil por danos morais e de quase R$200 mil por danos materiais. Cabe recurso da decisão. A Rio Grande Energia, empresa concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em mais de 200 cidades na região norte e nordeste do Rio Grande do Sul, deve deixar de contratar trabalhadores intermediários para a realização da atividade principal, sob pena de pagar R$50 mil de multa a cada empregado contratado nessas condições. A decisão é do TRT do Rio Grande do Sul. Os empregados das empresas contratadas pela concessionária realizavam as mesmas atividades que os trabalhadores com vínculo direto com a empresa, o que caracteriza intermediação ilegal de mão de obra. A Rio Grande Energia tem o prazo de 180 dias para adequar-se à determinação judicial após o trânsito em julgado do processo. O TRT de Alagoas condenou por unanimidade o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas a pagar indenização de R$30 mil por danos morais coletivos pelo descumprimento de várias normas de saúde, higiene e segurança no âmbito do trabalho. Ao manter a decisão de primeiro grau, o tribunal salientou que os elementos constantes nos autos comprovaram que os empregados estavam trabalhando em um ambiente precário e arriscado. Na ação civil pública movida contra o Instituto, o Ministério Público do Trabalho destacou que as irregularidades estavam relacionadas à falta de constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ausência dos programas de controle médico de saúde ocupacional, de prevenção de riscos ambientais e de proteção contra incêndios. No próximo bloco, em Salvador, aumenta o número de processos que chegam ao TRT da Bahia que envolvem revista íntima. Como é o entendimento da Justiça do Trabalho nesses casos? E ainda hoje, no quadro Tá Explicado, você vai saber o significado das siglas PIS/PASEP e quem pode sacar esses benefícios. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação.
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no TRT da Paraíba. O ministro analisou as atividades judiciais e administrativas do tribunal, conversou com desembargadores, juízes e recebeu servidores, advogados e trabalhadores. Ele também visitou a creche Amiguinhos, mantida por servidores voluntários do TRT 13 pela Prefeitura de João Pessoa. O TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, assinou um acordo de cooperação técnica com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará e a Secretaria de Educação do Pará. Por meio do acordo, serão realizadas ações junto às escolas públicas e estudantes no sentido de ampliar a informação e a consciência sobre temas importantes e relevantes para o Estado, como o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. O Pará é uma das unidades federadas com importante incidência desses crimes. O projeto Fluxo Nacional Otimizado de Procedimentos em Primeira Instância realizou a 3ª reunião de trabalho no TRT de Campinas, com o objetivo de ratificar o conteúdo produzido desde o início dos encontros, que vai ser incluído na plataforma eletrônica Wiki, adotada para a gestão do conhecimento institucional nas atividades de secretaria na primeira instância, incluindo informações sobre o processo de trabalho, processo judicial eletrônico e sistema e-gestão. Por meio da ferramenta Wiki, é possível fazer a inserção de conteúdos diretamente pelo usuário para que eles coloquem em prática as informações de rotina sobre o processo judicial, no âmbito das secretarias das varas do trabalho de todo o Brasil, com o objetivo de aprimorar a celeridade processual. O número de processos recebidos no TRT da Bahia e que envolvem o tema revista íntima subiu de 416 em 2016 para 578 processos no ano seguinte. Para a Justiça do Trabalho, o entendimento que predomina é o de que a revista íntima pode violar a intimidade do empregado. Veja só. Anderson trabalhou mais de 2 anos nas lojas americanas. Durante o período, tinha os pertences revistados. E era no meio da loja, em frente à loja, no balcão de tecnologia, que a gente tinha que mostrar nossos pertences, abrir a bolsa para eles olharem. Então, isso era um constrangimento para a gente, todo mundo ficava olhando. Eu, como segurança, ao término do meu serviço, eu tinha que abrir minha bolsa para mostrar outro segurança, assim como eu, como outros funcionários. Após sair da empresa, ainda constrangido com a situação, o trabalhador buscou seus direitos na justiça, entre eles a indenização por dano moral. Na ação, a empresa sustenta que esse é um procedimento de proteção ao patrimônio e que, à saída da loja, aleatoriamente, os vigilantes esperam que os empregados façam uma vista rápida de seus pertences, entre eles bolsas ou sacolas, e que isso não ocorre sempre. Contudo, não se pode imputar ao empregado a responsabilidade dessa questão, né? A tecnologia oferece uma série de novidades, uma série de utensílios que permitem realizar essa revista sem que haja a violação da intimidade do trabalhador. Em primeiro grau, o pedido foi indeferido, mas a 5ª turma do TRT baiano reformou a sentença e condenou a empresa a pagar indenização no valor de R$10 mil. O entendimento que vem prevalecendo aqui no tribunal é no sentido de que a revista íntima, seja realizada sobre a pessoa do empregado, seja realizada sobre bens do empregado, é uma revista ilícita, é uma revista que viola a intimidade do empregado e que, por sua vez, gera em favor do empregado direito a uma indenização por dano moral. E atualmente ainda tem algumas empresas que fazem revista íntima e essas empresas vêm sendo sancionadas com condenações e indenização por danos morais, que visa ressarcir o empregado da situação de constrangimento que ele viveu no ambiente de trabalho e também, vamos dizer, corrigir o empregador, no sentido de ele não continuar com esse tipo de procedimento. O número de processos recebidos no TRT da Bahia e que envolvem o tema Revista Íntima de Pertences subiu de 416 em 2016 para 578 no ano passado. Para Anderson, a decisão serve como exemplo. Para ensinar a eles que esse tipo de constrangimento não venha acontecer com os outros colegas, que eu me senti muito mal no período que eu trabalhei na empresa e tomara que mude essa forma de abordar o funcionário. No próximo bloco, quadro Tá Explicado esclarece os significados das siglas PIS-PASEP e quem pode sacar esses benefícios.
E no Trabalha Brasil, a rotina de um profissional especialista em preparar uma comida milenar, o Sushi Man. Nós voltamos daqui a pouco. Com a medida provisória número 797, publicada no ano passado, teve mudança na idade para fazer o saque do saldo do PIS/PASEP. Mas você sabe o que significam essas siglas? É o que vamos descobrir agora no quadro Tá Explicado. É possível que você já tenha ouvido falar nas siglas PIS e PASEP. Mas você sabe o que significa cada uma? Ambas foram criadas em 1970. A primeira significa Programa de Integração Social e busca a aproximação do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. Já a segunda é Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, com o qual União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios contribuem com um fundo destinado aos funcionários públicos. Até 1988, os empregadores fizeram contribuições ao Fundo de Participação PIS/PASEP, que então distribuía valores aos empregados em forma de cotas proporcionais ao salário e tempo de serviço. As cotas são o resultado dos créditos depositados pelas empresas entre 1971 e outubro de 1988. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre o PIS/PASEP, deve estar se perguntando: quem pode sacar o benefício? A Lei Complementar número 26 de 1975 estabelece que homens e mulheres a partir dos 60 anos podem retirar o benefício. Em ambos os casos, o saque é permitido caso haja aposentadoria normal ou por invalidez, além de transferência para reserva remunerada ou reforma. Trabalhadores com doenças graves como câncer e AIDS também podem retirar o benefício. Todos os anos, o saque dos abonos salariais do PIS/PASEP é liberado. E para ter direito ao abono, o trabalhador precisa preencher alguns requisitos. Entre eles, estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos e ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base. Uma comida que nasceu da necessidade que o povo asiático tinha de conservar peixe cru. Atualmente, o sushi é referência quando se fala em alimentação saudável e saborosa. Mas o preparo desse prato não é para qualquer um. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos conhecer as habilidades de um sushi man. Confira. Sushi, sashimi, pratos típicos da culinária japonesa. Especialidades do chefe Thiago. A profissão dele, Sushi Man. Tema de hoje do Trabalha Brasil. As mãos habilidosas reproduzem uma culinária milenar. A que eu estou fazendo aqui, finalizando agora, é a bandeja de nigirizushi de salmão. É uma das bandejas que mais saem. Por ser um peixe muito nobre, né? E o mais comido aqui em Brasília, né? O mais degustado é o salmão. A habilidade e técnica. Cada detalhe é extremamente importante na produção de um sushi, a começar pela qualidade dos produtos. A gente usa os peixes bem frescos, o que vai dar o sabor, a essência mesmo do sushi é o arroz. O grão estar solto, né, e brilhoso, né? O arroz tem que estar, ele não pode ser totalmente cozido, ele tem que estar al dente e ser servido na temperatura ambiente, temperatura corporal de 35 a 37 graus. Outro instrumento fundamental é a faca, que precisa estar sempre bem afiada. Você tem que cuidá-la como se fosse um filho. Isso aqui você vai carregar pro resto da sua vida. Como em todo bom restaurante, a decoração aqui também conta, e muito. Decoração simples, mas que chama bastante atenção, né, do cliente. Nessa profissão a gente come com os olhos, né? Antes de saber saborear. Mas até o sushi chegar assim, prontinho à mesa do cliente, é preciso trabalhar duro. A rotina de um sushi man começa cedo, ainda nas primeiras horas da manhã. É cedo que a gente recebe os nossos pescados, aí eu tô aqui cedo para poder ver a qualidade, ver o jeito que está chegando o peixe, né? Se não chega no frescor que eu coloquei aqui o padrão na empresa,
Eu devolvo e espero chegar ao próximo. A produção é grande. São, em média, 10 mil sushis e sashimis por dia. E pensar que o Tiago descobriu a profissão quase que por acaso. Na época, ele trabalhava como técnico de informática e todos os dias, no caminho para o trabalho, passava na frente de um restaurante japonês. Despertou esse interesse, né, de ver os sushimens, né, sempre quando eu passava lá trabalhando, aquela rapidez, agilidade, né, no que eles estavam fazendo. E decidi parar um dia depois do meu expediente para experimentar a culinária, né. Logo, na primeira degustação, ele descobriu na culinária japonesa um sabor diferente de tudo aquilo que havia experimentado até então. Eu pedi para experimentar um temaki, né? E aí eu senti aquele sabor, né, do peixe, né, primeira vez, a primeira degustação, e despertou um quinto sentido, né? Que depois eu fui pesquisar que sentido era esse, era um sentido chamado umami, que é um quinto sentido em japonês, que é o quinto sentido do sabor, né? É um sabor sem explicação. A paixão pela culinária japonesa foi tão grande que ele abraçou a profissão. Deu certo. 12 anos depois, foi eleito um dos 3 melhores sushimens do Brasil pelo Instituto de Culinária do Japão. Valeu muito a pena, né? E descobri essa maravilha aqui e que hoje em dia é minha profissão. É onde eu me enxergo, é onde eu sinto minha felicidade, é onde eu amo fazer, né, o que eu gosto. Né? Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!